fome que se alastrava pelo reino de Choson, uma nova epidemia chegou e estava tomando conta de todas as províncias. Desde a província de Hanyang até a província de Gyeongsang, as pessoas estavam morrendo e voltando como bestas, animais, monstros terríveis que eram sedentos por sangue. Imagina você naquela época sem saber o que estava acontecendo, sem comunicação nenhuma, e o único burburinho que existia é que tinha uma epidemia e pior, talvez o rei do reinado Choson tinha falecido. E agora o que ia acontecer? As noites das províncias deixaram de ser tranquilas porque terríveis monstros estavam atacando a todos. E você, o que faria? Tentaria ajudar a guarda real a passar por essa situação ou fugiria na primeira oportunidade que você tivesse? Até o final do vídeo eu quero saber, hein? Oi, eu sou a Carol, esse é o Minha Vida é um Drama e no vídeo de hoje a gente vai comentar e conversar sobre o dorama Kingdom, que foi lançado da Netflix no ano de 2020 e tem 2 temporadas de 6 episódios cada um. Cada episódio tem mais ou menos 1 hora e esse dorama foi baseado num webtoon chamado O Reino dos Deuses, escrito pela escritora Kim Woo-hin e desenhado pelo Yang Kyung-il. Esse dorama ele é muito bom e ele é sobre zumbis e período histórico coreano. Então nesse vídeo nós vamos conversar muito sobre esse dorama. Antes disso eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like se você curtiu esse vídeo. E esse é o 2º episódio do especial de Halloween aqui do canal Minha Vida é um Drama. O primeiro episódio vai estar aqui na descrição, não deixa de conferir quando você tiver um tempo. O príncipe herdeiro Lee Chang estava muito preocupado e não sabia o que fazer. Há alguns dias, ele e toda a província de Hanyang ficou sabendo que o rei tinha contraído varíola, uma doença contagiosa aguda que causa febre, dor no corpo, vômitos e diversos pontos de vermelhidão e pode levar à morte. Naquela época, há muitos anos atrás, a única solução era fazer o tratamento com o médico. Só que o conselheiro-chefe real, o Lord Cho, e a rainha Cho não deixavam ninguém se aproximar do rei. O Lee Chang estava muito preocupado porque havia um boato de que o rei tinha morrido e possivelmente ele teria que assumir o trono. A maior preocupação dele é não ter a oportunidade de seguir com o reinado do seu pai, servindo o seu povo. Até porque ele nasceu de uma concubina e não da rainha Cho. Se a rainha Cho tivesse um bebê, ele ficaria longe da linhagem real. Ele não chegaria a governar o povo. Havia um boato de que poderia haver aí um golpe de estado, até porque o príncipe Lee Chang tentava visitar o seu pai, mas não conseguia visitar para saber o que estava acontecendo. Já sem opções, o príncipe Lee Chang viu que a única coisa que ele poderia fazer era ir atrás do médico que cuidou do seu pai para ler todos os históricos e saber o que tinha acontecido de fato com ele. Se ele tinha morrido, se ele tinha melhorado, o que tinha acontecido, porque ninguém deixava ele ver seu pai. Ele, junto com seu guarda-costas, seguiram para a província de Gyeongsang, saindo da província de Dongsan, aonde ficava o centro médico. Quando ele chegou lá, junto com seu guarda-costas, a situação era terrível. Havia um fedor enorme naquele lugar. O lugar estava lacrado, com as portas fechadas, um cheiro e sangue espalhado por todos os lados. Eles ficaram muito assustados porque aparentemente não havia ninguém lá. Tava tudo trancado, tudo fechado, cheio de estacas de bambu para que ninguém se aproximasse. Quem será que tinha feito aquela barbaridade naquele local? Ao eles adentrarem o centro médico, eles acabaram descobrindo diversos corpos escondidos debaixo das casas. Mais ou menos 12 pessoas tinham morrido e estavam tudo amarrado umas às outras ali embaixo. Ao redor dele tinha diversas estacas de bambu e essas estacas estavam manchadas, fedendo a sangue e com alguns pedaços de carne humana. Não havia nenhuma pessoa viva por ali, nenhum sinal de um ser humano ou de algum animal, apenas aqueles corpos. O Lee Chang decide então chamar a guarda real mais próxima da província, responsável por cuidar daquela parte. Então, quando todos os corpos são levados para dentro ali da guarda real para analisarem, para eles analisarem quem eram aquelas pessoas e o que tinham acontecido com elas. Eles acabaram descobrindo que os corpos tinham sido mordidos por animais
Ou será que outros seres humanos? As mordidas eram muito pequenas para serem de animais e eram muito específicas. Uma das sobreviventes dessa barbaridade, a enfermeira Seobi, ela tentou alertar a todos que deixassem aquelas pessoas lá dentro do centro médico, porque quando aquelas pessoas acordassem, eles viravam monstros terríveis. Ninguém acreditou na Seobi. Muito menos acreditaram no Yanshin, que era um dos sobreviventes também. Diziam, na verdade, que ele tinha sido o autor daquela barbaridade e que a enfermeira Seobin tinha ajudado. Eventualmente, a noite chegou. E quando a noite chegou, aqueles corpos que estavam deitados no chão, a céu aberto, de repente começaram a se levantar. Essas pessoas que levantavam estavam com um comportamento de monstros, desesperadas por sangue e por carne. Elas começaram a correr por todos os lados e o desespero se alastrou por aquele lugar. Durante todas as 12 horas de noite, ninguém dormiu. As pessoas só tentavam correr e fugir, enquanto o príncipe Liu Sang olhava para tudo aquilo e não entendia o que estava acontecendo. A enfermeira Seobi, ela falou, eu tentei avisar, mas ninguém me ouviu, e o Yanshin disse a mesma coisa. Eles, como já tinham passado por aquela situação uma vez, acabaram descobrindo que fogo, cortar a cabeça desses monstros e água afastavam o perigo. Então o que eles tentaram fazer foi fugir o mais rápido possível. Não só ele, como algumas pessoas ali que estavam na província, porque ficaram sabendo de que um assassinato tinha acontecido. Foram tentar identificar se os corpos dos seus familiares estavam no meio daquela situação. O príncipe Li Chang estava completamente assustado. Quando a noite acabou, tudo o que restou era o mesmo cenário que estava lá no centro médico. Um fedor terrível, diversos corpos jogados por todos os lados e muitas pessoas perdidas. A rainha Cho estava com peso nas suas costas. O seu pai tinha feito ela se casar com o rei do reino Chosun. A rainha era muito jovem, mas mesmo assim ela se casou e o seu pai, o conselheiro-chefe Lord Cho, a obrigou a engravidar o mais rápido possível. Eles precisavam de um bebê, principalmente menino, para que fosse o herdeiro real e assumisse o trono. O plano do Lord Cho era fazer com que a linhagem Cho entrasse na linhagem real. A rainha Cho estava muito revoltada porque, apesar dela falar pro pai dela, tá, eu posso engravidar e tudo mais, mas eu sou a rainha, o seu pai vivia humilhando ela e falando que se ele quisesse, ele poderia tirar ela como rainha, bem como ele tinha colocado ela lá. O relacionamento deles não era muito bom, não, era bem cheio de insultos e brigas. A rainha Cho então tem uma ideia. Conversando com seu irmão, que era o chefe da guarda real em Hanyang, que o pai dele tinha dado o cargo, né, nepotismo. Ela conversou que teria o bebê, custe o que custar. Seu irmão ficou assustado e falou, você não tá pensando então uma barriga falsa, né? Pois é, minha filha, a rainha apareceu grávida. O boato que tava correndo que o rei de Chosun tinha morrido era verdade. Só que só a rainha Cho e o Lord Cho sabiam que o rei tinha morrido. O problema era esse, com o rei morto, os planos do Lord Cho ia pelo alto. Apesar da rainha estar grávida e de possivelmente poder ser um menino ou uma menina, mas que entraria em linhagem real, o plano do Lord Cho era fazer com que o rei permanecesse bem e vivo até que algum dos seus herdeiros assumisse o lugar dele. Não o Li Chang. O Li Chang foi concebido com uma concubina, então ele poderia facilmente tirar o Li Chang ali da linhagem real. Mas a rainha Cho precisava ter um filho menino o mais rápido possível. Então, o Lord Cho, sabendo que o rei tinha morrido, ele decidiu então pegar uma carta na manga. E talvez aquela carta na manga iria salvar ele e a sua linhagem. A rainha Cho não estava muito feliz de tudo isso não, ela sabia do plano do seu pai, só que o que o seu pai não sabia é que ela não estava grávida coisa nenhuma. Ela tinha montado um esquema junto com as suas empregadas e com as pessoas que eram mais próximos dela. Ela montou ali uma casa clandestina de grávidas, a qual, quando as grávidas tinham um bebê,
Se o bebê fosse menino, ia salvar a pele da rainha Cho. Mas se fosse menina, tanto a mãe quanto o bebê acabavam. O plano da rainha Cho era ter esse filho o mais rápido possível e esfregar na cara do pai dela de que sim, o bebê que ela teve, independente se era sangue da linhagem Cho ou não, ia ser o herdeiro e que ela, junto com seu filho, iriam governar todo aquele reinado e o seu pai não ia atrapalhar o plano dela. Voltando para o Li Chang, ele segue para o reino onde o seu ex-mestre, o Ah Hyun, está regendo. Quando ele chega lá, ele fica sabendo de que as pessoas estão sabendo dessa epidemia, mas ninguém sabe de fato o que está acontecendo. Bom, o Li Chang pede ajuda porque ele quer tomar o reino de Hanyang e assim se tornar o rei de toda Choson. Mas para isso ele precisa voltar para Hanyang e assumir o reino para tirar a rainha e o Lord Cho do comando. Ninguém sabe a certo se o rei morreu de verdade, mas ele ia de uma vez por todas entrar lá, falar com seu pai e resolver a situação que estava acontecendo ali no seu reino. Até porque, além das pessoas estarem morrendo de fome, elas estavam morrendo por conta dessa epidemia. Quando ele chega lá, o inevitável acontece. A noite cai novamente e os monstros, os zumbis, atacam todos. Sobram apenas algumas pessoas para contar a história e com todo o local destruído por onde esses monstros passam, eles não sabiam mais o que fazer. Na primeira experiência do Li Chang, quando os zumbis acordaram pela noite, pelo menos quando chegou a manhã, os zumbis voltaram a adormecer. E teoricamente eles só acordariam na próxima noite, então eles teriam ali cerca de 12 horas para montar um bom plano para voltar para Hanyang e resolver todo esse problema que estava acontecendo. Enquanto isso, a enfermeira Sun Bin, que foi uma das sobreviventes, ou melhor, a única sobrevivente do primeiro ataque dos zumbis, estava tentando encontrar uma solução para essas pessoas doentes. Porque ela achava que as pessoas, esses zumbis, com algum remédio, algum antídoto, ela ia fazer com que essas pessoas voltassem ao normal. O príncipe Chan então chega lá no reino onde seu mestre governa e eles se preparam para um ataque noturno. O ataque foi muito bem esquematizado porque eles sabem que os zumbis podem ser afastados com 3 fatores: água, calor e com as cabeças cortadas. Eles montam uma guarda pela noite e quando os zumbis vêm para atacar o reino, eles conseguem se proteger. Só que quando a manhã chega e todo mundo acha que as coisas vão ficar tranquilas, na verdade eles estavam redondamente enganados, porque o verão tinha ido embora e o inverno tinha chegado. Lembra que eu disse que eles achavam que o fogo afastava e matava os zumbis? Na verdade, o que afastava era o calor. O que fazia eles adormecerem era o calor. Sendo assim, com o inverno naquele local, eles acabaram descobrindo do pior jeito possível de que o inverno contribuía para que os monstros, os zumbis, continuassem atacando e se alastrando por todo canto. O Lord Cho já era muito influente desde sempre, desde que ele virou chefe dos conselheiros reais. Quando a Guerra de Minjin aconteceu, o Lord Cho estava lá. A Guerra de Minjin foi marcada pela invasão do Japão na Coreia, quando as Coreias ainda eram unificadas. Naquela época, a Coreia tinha apenas 500 soldados para lutar contra 30 mil soldados japoneses. O Lord Cho, participando ali do esquema tático, teve uma ideia. E a ideia dele foi uma ideia tanto quanto estranha, mas que na cabeça dele faria com que eles vencessem aquela guerra. Ele descobriu que com o soro de uma flor roxinha, chamada a Flor da Ressurreição, seria possível trazer um dos soldados mortos à vida e fazer com que ele se tornasse um monstro incansável por carne e sangue humana. Então, ele chama o seu colega de batalha, o Ah Hyun, que era o mestre do príncipe herdeiro Li Chang, e juntos eles tomam a decisão de colocar um pouco desse soro em um dos soldados mortos. Quando isso acontece, o soldado volta como um monstro horrível. Eles finalmente decidem soltar esses monstros em cima do exército japonês, que foi completamente esmagado por esses monstros.
Assim, o Lord Sho venceu a guerra de Imindi, venceu o exército japonês e conseguiu fazer com que os japoneses não invadissem a Coreia. Lord Sho, então, se lembrou dessa sua carta na manga, porque agora ele estava na pior situação possível. O rei de Choson tinha morrido e ele precisava que o rei estivesse vivo até a sua filha ter um herdeiro. Sem um herdeiro com sangue Cho, ele não iria conseguir colocar a sua família na linhagem real. Bom, então ele decide trazer o rei dos mortos. Quando ele traz o rei dos mortos, o rei volta como um monstro sedento por carne e sangue humana. O rei, que agora era um monstro, precisava se manter vivo até a rainha Cho ter um bebê menino para assumir como herdeiro do reino Choson. Apesar disso ter acontecido, ele ainda continuava acreditando que poderia ter alguma coisa ali para fazer com o rei, até que o médico real é chamado para analisar o rei e ver se ele consegue fazer alguma coisa. O médico real vai até lá com alguns enfermeiros e alguns ajudantes, e quando ele chega lá para dar a medicação, algumas vitaminas, alguns remédios naturais, alguns tratamentos, um dos seus ajudantes é brutalmente atacado pelo rei durante a noite. Esse ajudante acabou morrendo e o médico real voltou para o centro médico completamente devastado e assustado, porque eles tinham usado o soro da planta da ressurreição para trazer o rei à vida. Quando ele chega lá no centro médico, tudo que ele consegue falar para a enfermeira Sunbin é que a planta da ressurreição tinha sido usada. A Sunbin tinha lido aquilo na documentação real e queria entender o que era aquela planta da ressurreição, como a planta da ressurreição realmente agia. Enquanto ela estava ali tentando descobrir o que acontecia e o médico real estava ali um pouco preocupado porque ele não sabia como fazer para resolver essa situação, a enfermeira Sunbin precisava continuar cuidando dos doentes. Cerca de 12, 15 pessoas estavam ali e precisavam de tratamento. Infelizmente, aquele centro médico, bem como todo o reino de Choson, tinha sido afetado pela fome que estava se passando naquela época na Coreia. A fome era muito grande, mas a única coisa que eles poderiam oferecer para os seus doentes era uma sopa de carne, não de carne especificamente, mas de uma carne específica para poder dar para os seus doentes. Um dos doentes era o Yanshin. O Yanshin estava lá e ele vivia reclamando, falando que sem comida de verdade as pessoas não iam melhorar. Só aquela sopinha não ia fazer com que as pessoas melhorassem, porque o problema das pessoas era a fome. O Yanshin, de repente, aparece dizendo que fez um ensopado de cervo. Serviu esse ensopado para todo mundo comer, as pessoas comeram, se acabaram com esse ensopado. Todos achavam que realmente era carne de cervo, só que, na verdade, era a carne do ajudante que tinha morrido quando foi atacado pelo rei. A enfermeira Sunbin ficou muito desacreditada que isso tinha acontecido e foi tirar satisfação com o Yanshin. O Yanshin apenas disse que opção que eu tinha. Todo mundo aqui tá morrendo de fome, ninguém vai melhorar enquanto a gente não der comida de verdade para essas pessoas. A comida de verdade, que era carne humana, foi comida por aquelas 12 a 15 pessoas. Em menos de 10 minutos, todos já tinham se acabado naquela refeição. Só que algo muito estranho começou a acontecer. As pessoas de repente começaram a vomitar, a se contorcer, a se debater e de repente todas aquelas pessoas levantaram como monstros e atacaram uns aos outros. As únicas pessoas sobreviventes de tudo aquilo era a enfermeira Seobin e o paciente Yanshin. Por isso que eles haviam trancado aquelas pessoas lá dentro. Porque os monstros, como bem eles tinham visto, atacavam pela noite e dormiam de dia. O Li Chang resolveu voltar para Hanyang, sabendo de tudo que estava acontecendo, de tudo que o Lord Sho tinha feito, porque o ex-mestre dele contou toda a situação. Ele decidiu ir com todas as pessoas que sobraram e com a sua pequena comitiva para Hanyang, para subir o trono de uma vez, para poder, além de acabar com essa escassez de fome, resolver essa situação dessa epidemia. Porque na verdade essa situação já tinha se espalhado por praticamente todas as províncias do reino de Choson.
Quando Lee Chang chega em Hanyang já foi tomada pela epidemia, porém a rainha está governando Hanyang. A rainha tinha acabado de dar à luz a um bebê menino. As pessoas não viram o nascimento do bebê, quem viram foram apenas as parteiras, as enfermeiras reais, as damas da rainha. Só que um dos conselheiros reais ficou desconfiado porque eles ouviram um boato de que havia uma casa cheia de grávidas e que essas mulheres estavam sendo mortas. Eles começam a investigar e nasce ali um burburinho, uma conversa de que possivelmente a rainha não estivesse grávida e aquele bebê era um bebê clandestino. Quando Lee Chang chega na província de Hanyang, a situação tá completamente terrível. A rainha de repente apareceu com o bebê no colo, as províncias foram tomadas não só pela fome, mas pelos zumbis. E ele e poucas pessoas sobreviveram para saber o que fazer com aquela situação. E agora, o que será que o Lee Chang ia fazer? Salvar o seu povo da fome e da epidemia? Enfrentar a Rainha Cho para tomar o reino? Dar um golpe de estado? Porque ele já estava sendo acusado de golpe de estado antes. O que será que o rei Lee Chang iria fazer? O que será que a Rainha Cho iria fazer para continuar com o seu plano contra o seu pai e todo o reino de Hanyang? Bom, isso eu deixo para você conferir no dorama lá na Netflix. Esse, além de ser um dorama, também tem filme, então você pode conferir lá se você quiser a história um pouco mais curta. Eu recomendo muito você assistir porque eu, Carol, achava que seria uma história meio pastelão, sabe? Meio zoado. Mas quando eu terminei de assistir, eu fiquei completamente... Na verdade, quando eu comecei a assistir, e durante todo o dorama, eu fiquei muito surpreendida, porque eu não achava que daria certo juntar um período histórico da Coreia com zumbi. Não se engane, não é muito terror, tem algumas cenas meio pesadas de sangue e morte e tudo mais, mas não é um negócio tão absurdo assim, não parece um filme de terror. E se eu assistir, você consegue assistir, porque eu sou muito medrosa. Esse dorama ele é bem legal de se assistir, ele é bem surpreendente e ele tem que estar na sua lista de doramas de Halloween, viu? Ele foi muito aclamado no ano de 2020 e até hoje ele é bem aclamado porque é um dos doramas que tem a história mais bem construída do início até o fim. Uma guerra política, uma guerra contra a fome e a epidemia dos zumbis. Um príncipe herdeiro tentando tomar um trono por seu de direito e uma rainha sendo influenciada, completamente mandada pelo Lorde da Corte. O que será que pode sair disso? Pra mim, uma das coisas mais legais nesse dorama, na verdade, é a Rainha Cho. Uma das cenas que ela fala pro pai dela, você sempre me menosprezou só por eu ser mulher. Traz a realidade que nós mulheres passamos há muitos anos. E chegar num cargo ali de poder, de espaço, né, de responsabilidade, mesmo assim, ser tiradas por fracas, frágeis e influenciáveis apenas por ser mulher. Apesar dela ser a vilã da história, né, uma das vilãs da história, eu achei ela super empoderada. Eu recomendo você assistir o dorama Kingdom. Se você não curte muito dorama com sangue, com zumbi e tudo mais, eu também não curtia, mas eu consegui assistir e fiquei vidrada do início ao fim. Mas se você não curte tanto, assiste o filme pelo menos, pra você pegar uma ideia aí de como que é toda a história. Eu espero que você tenha gostado da nossa resenha e esse novo episódio de especial de Halloween. E eu te vejo no próximo vídeo. Antes de ir, quero muito coraçõezinhos e elogios nos comentários, porque eu tô belíssima hoje, toda caracterizada da época dos reinos da Coreia, né? Ai, tô chique, fala, por favor, falem que eu tô linda. Então, gente, eu vou indo nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Então não deixa de se inscrever no canal, tá? O botão tá vermelho aqui, se inscreve, clica nesse botão pra gente chegar na nossa meta de 5.000 inscritos. Bom, é isso, eu vou indo nessa e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fique em paz e até mais. Tchau!